Pois é, meu filho, tem coisa nesse mundo que nem padre explica, nem doutor acredita, mas o povo da serra jura de pé junto que viu. Lá pros idos de 38, na Serra do Cipó, em Minas Gerais, uma névoa grossa começou a descer todo fim de tarde, do nada. Cobria o vilarejo feito mortalha, e no meio dela, diziam ver uma mulher de branco, andando devagar, como quem reza. Ninguém sabia de onde vinha, nem para onde ia. Só sabiam que quando ela passava, o vento calava, os cachorros gemiam e o sino da igrejinha tilintava sozinho, sem ninguém puxar a corda. O povo, coitado, tremia mais que vara verde, e quem ousava olhar direto para aquela aparição dizia sentir um peso no peito, mas junto um calor no coração, um trem difícil de explicar, entre o medo e a paz. E o mais estranho, meu filho, é que desde que essa mulher apareceu, as doenças foram sumindo, e as desgraças da serra começaram a cessar. Mas ninguém nunca descobriu quem ela era. Até aquele dia. Perfeito, meu filho. Antes de continuar, comenta de onde você assiste esses causos e deixa seu like. Pois bem, essa história que eu vou contar aconteceu faz tempo, coisa de 1938, lá na Serra do Cipó, pros lados de Santana do Riacho, interior de Minas Gerais. Era um lugarejo pequeno, encravado entre morros altos e mato fechado, onde o vento cantava diferente e a névoa parecia ter vida própria. O povo dali vivia de lavoura e criação, e o tempo era contado no badalar do sino da igrejinha, que ficava bem no alto, junto do cemitério antigo. Naquele tempo, não tinha luz elétrica por aquelas bandas. À noite, o breu cobria tudo, e só se via o brilho fraco das lamparinas dentro das casas, tremendo com o vento que vinha das grotas. Era um silêncio danado, só quebrado pelo coachar dos sapos e o uivo de algum lobo-guará perdido na serra. Mas naquele ano, o silêncio começou a parecer outro. Um silêncio que pesava. O povo dizia que a serra estava diferente. Os velhos benzedeiros começaram a notar que os animais andavam agitados, cavalos relinchando para nada, galinhas se amontoando de madrugada, e até os cachorros, bicho que costuma farejar o perigo, ficavam parados, olhando pro nada, com o rabo entre as pernas. Foi nesse tempo que começou a névoa. Primeiro, vinha só de manhãzinha, quando o sol ainda estava nascendo. Aí o povo achava bonito, olha que coisa de Deus, diziam. Mas depois, ela começou a aparecer no fim da tarde também, descendo rápido das pedras altas, cobrindo a estrada, os pastos, e até o adro da igreja. E foi num desses fins de tarde que o primeiro caso aconteceu. Seu Alfredo, o ferreiro da vila, tinha ficado até mais tarde batendo ferro na forja. Morava logo abaixo da igrejinha, e para chegar em casa precisava cruzar a estrada velha, ladeada de árvores retorcidas. Disse ele que a névoa veio grossa de repente, tão densa que mal via o próprio cavalo. E no meio dela, ouviu passos. Passos de mulher, leves, ritmados. "Ô de casa!" gritou ele, achando que podia ser alguém perdida. Mas o que ouviu foi uma voz baixa, cantando um trecho de ladainha antiga, daquelas que o povo rezava em velório de anjo. "Santa Mãe que vela o sono, guarda o corpo e leva o dono." O cavalo empinou, e o coração de seu Alfredo quase pulou pela boca. Ele jurou que viu uma forma branca deslizando no meio do nevoeiro, indo devagar em direção ao cemitério. No outro dia, foi contar pro padre Ambrósio, homem velho e teimoso, que não acreditava em assombração de roça. O padre deu risada, bateu no ombro dele e disse: "Isso é coisa do cansaço, Alfredo. Deus não deixa a alma penada vagar por aí." Mas os dias foram passando, e a névoa voltava. Sempre no mesmo horário, entre as 6 e as 7 da noite. E o mais estranho, sempre acompanhada daquele mesmo canto fraco, quase sussurrado, que parecia vir de todos os lados. Dona Etelvina, a parteira da vila, contou que certa vez ouviu a cantoria vindo da direção da igrejinha e subiu até lá, achando que fosse alguma reza de defunto. Quando chegou, encontrou o portão aberto, o sino balançando sozinho, e uma vela acesa diante do altar, sem ninguém por perto. Ela apagou a vela, rezou um Pai Nosso, e jurou que sentiu um vento frio varrer o corredor, mas junto dele, um perfume de jasmim tão doce que fez as lágrimas brotarem nos olhos. Depois daquele dia, ninguém mais teve coragem de subir na igreja à noite. O povo começou a trancar as portas cedo, e até o padre passou a rezar a missa mais cedo para não ser pego pela névoa. Mas aí, aconteceu o que mudou tudo. Em 3 de outubro de 1938, uma tempestade danada caiu sobre a serra. Relâmpago cortava o céu, trovão rachava as pedras, e o vento parecia gritar o nome de alguém.
Naquela noite, a ponte do Ribeirão desabou, e uma família inteira ficou isolada do outro lado, os Andrade, gente conhecida e trabalhadora. Quando o dia clareou, o povo foi ajudar, e lá estava Dona Maria Andrade, sentada na varanda, abraçada nos filhos, com os olhos arregalados. Foi ela que salvou a gente, disse ela, tremendo. A mulher da névoa. Contou que, quando a enxurrada começou, ouviu alguém bater na janela e dizer com voz serena: saiam pela porta dos fundos, agora. Quando abriram, a casa tremeu e a parede da frente desabou, bem onde estavam segundos antes. Ao olhar para trás, Dona Maria jurou que viu uma mulher vestida de branco, coberta de névoa, acenando devagar, antes de sumir junto da chuva. O povo inteiro ficou alvoroçado. Uns diziam que era alma boa, enviada por Deus. Outros achavam que era castigo, aviso, ou promessa antiga que ninguém cumpriu. Padre Ambrósio, que antes duvidava, resolveu fazer uma procissão para purificar o lugar. Reuniu o povo, levou o andor de Nossa Senhora e subiram até o alto da igreja, cantando e rezando. Quando chegaram lá em cima, a névoa se ergueu de novo, densa, viva, rodando em volta deles como se tivesse escutando a reza. E foi então que o sino tocou sozinho. 3 badaladas lentas, que ecoaram na serra inteira. O padre parou, o povo se benzeu, e ninguém mais ousou falar uma palavra. Naquele dia, dizem que a névoa se dispersou mais rápido, e o céu ficou limpo, com um pôr do sol tão bonito que até os mais velhos disseram nunca ter visto igual. Mas o mistério só estava começando, meu filho. Porque, depois daquilo, começaram a surgir histórias de curas inexplicáveis. Gente doente melhorava do nada, crianças febris amanheciam sãs, e até o velho Chico Bento, que já estava com o pé na cova, segundo o médico de Diamantina, levantou e foi pro curral dizendo que a moça branca tinha lhe dado mais um tempo. E é aí que entra o que ninguém entende até hoje. Quem era essa mulher da névoa? De onde vinha aquele perfume de jasmim? E por que, toda vez que ela aparecia, o sino da igrejinha tocava sozinho, mesmo sem vento? Pois é, o povo da Serra do Cipó ainda conta esse causo baixinho, olhando pro chão, com aquele respeito que se tem por coisa sagrada. E eu, que já ouvi mais de 30 versões dessa história, posso te dizer, meu filho, cada uma delas tem um detalhe diferente, mas todas acabam igual. Com um silêncio bonito. E com o eco distante de um sino que ninguém mais ousa tocar. Pois bem, depois daquele dia em que o sino tocou sozinho, a vida na Serra do Cipó nunca mais voltou ao normal. O povo tentava seguir, mas a sensação era que o tempo tinha parado lá em cima, no alto da igrejinha. Aquele lugar, que antes era só ponto de reza e descanso de alma, agora parecia vigiar todo mundo. E o padre Ambrósio, homem firme, de fé grossa, começou a mudar. Era visto à noite subindo para a igreja com uma lamparina, sozinho, mesmo com a névoa descendo pesada. Ficava lá dentro até de madrugada, escrevendo. Alguns diziam que o viam ajoelhado, falando com alguém que não se via. Outros juravam que, toda vez que ele subia, o perfume de jasmim aparecia antes da névoa. O povo começou a cochichar que o padre estava tocado. Mas ele continuava celebrando, firme, e dizia nas missas: nem toda aparição é castigo, meus filhos. Às vezes, Deus manda os mortos para lembrar os vivos. Ninguém entendia direito o que ele queria dizer com aquilo. Até que, no ano seguinte, em abril de 1939, o padre adoeceu. Ficou de cama, febril, delirando, dizia nomes, rezava em voz alta, e pedia perdão para uma tal de irmã Cecília. Ninguém sabia quem era essa mulher. Ele morreu em 17 de maio de 1939, no Hospital de Santa Luzia, em Belo Horizonte, para onde levaram numa carroça velha. E foi ali, muitos anos depois, que o mistério ganhou outro rumo. O caderno esquecido. Em 1974, durante uma reforma no antigo hospital, que já estava desativado desde os anos 50, os pedreiros encontraram, dentro de uma parede oca, um caderno de capa marrom, com o nome Ambrósio de Castro, Paróquia de Santana do Riacho, 1938. O papel estava amarelado, o cheiro forte de mofo e jasmim misturado. O caderno foi entregue ao historiador Dr. Mário Ventura, professor da Universidade Federal de Minas Gerais, que estava catalogando documentos antigos da igreja. E o que ele leu ali dentro, ninguém conseguiu explicar até hoje. As anotações eram do próprio padre. No começo, eram comuns, registros de batizados, confissões, datas de missa.
Mas depois de setembro de 1938, a letra muda. Fica trêmula, com frases cortadas, como se ele tivesse escrevendo às pressas, ou com medo. Um dos trechos dizia: ouvi de novo a voz, não há dúvida. Canta como no convento. Ela pede que cuidemos do lugar. Disse-me que a serra ainda guarda o corpo das irmãs. Não devo contar a ninguém, ainda não. Mas o perfume confirma, é ela. Cecília. E mais adiante. 3 noites seguidas ela veio. Cantou a ladainha dos inocentes. A névoa a acompanha, como véu. Senti paz, e culpa. O doutor Mário, curioso, resolveu investigar quem era essa tal de irmã Cecília. E foi mexendo em arquivos antigos do Bispado de Diamantina que encontrou uma pista. Em 1892, um pequeno convento das Irmãs da Caridade existiu na região da Serra do Cipó. Foi destruído por uma epidemia de cólera. As freiras que morreram foram enterradas ali mesmo, perto da nascente do Ribeirão. Entre elas, estava uma jovem de 24 anos chamada Cecília Maria das Dores. A ata de falecimento descrevia: faleceu após cuidar dos enfermos da vila, recitando cânticos e orações até o último suspiro. O povo antigo dizia que, mesmo depois da morte, ouviam o canto dela no vale, principalmente quando morria alguma criança. Por isso o lugar ficou conhecido, nas redondezas, como o Cemitério das Cantoras. Mas o que ligava isso ao padre Ambrósio? Foi aí que o historiador encontrou, nas últimas páginas do caderno, uma confissão escrita à mão trêmula. Quando jovem, antes do sacerdócio, conheci Cecília. Não como padre, mas como homem. A culpa me acompanhou por toda a vida. Quando voltei à serra, achei que era castigo ouvi-la. Mas ela veio em paz. Disse que o amor que não se cumpre em vida, se cumpre em alma. E que velaria por mim, e pelo povo. O historiador ficou sem fala. Leu e releu aquelas linhas, sem saber se eram fruto de febre, fé ou loucura. Mas o mais impressionante veio no fim. O padre deixava instruções. Se alguém um dia encontrar este caderno, diga ao povo que a moça branca não é maldição. É promessa. Enquanto o sino tocar, nenhum inocente morrerá na serra. Doutor Mário mandou o caderno para o arquivo da diocese. Mas o curioso é que, dias depois, ele escreveu uma carta ao colega da universidade dizendo: desde que abri aquele caderno, o perfume de jasmim não me deixa. No meu quarto, nas minhas roupas. E à noite, juro que escuto, de longe, alguém cantar aquela mesma ladainha que o padre descreveu. A carta nunca foi enviada. Ele morreu de infarto 2 dias depois, em 27 de julho de 1974, dentro do próprio gabinete, na UFMG. Testemunhas dizem que, na hora da morte, os seguranças do campus ouviram o som de um sino vindo de lugar nenhum. Depois disso, o caderno sumiu dos arquivos da diocese. Mas a história se espalhou, e o povo da Serra do Cipó voltou a contar o causo da mulher da névoa, agora chamando-a pelo nome, Irmã Cecília. Dizem que, até hoje, quando algum morador está doente, alguém vai até o cemitério antigo e acende uma vela branca, rezando baixinho. Santa Moça da Serra, protege quem fica e leva em paz quem vai. E, de tempos em tempos, alguém jura ter visto o vulto na estrada, perto do Ribeirão. Uma figura de branco, andando devagar, com o vento trazendo o cheiro doce do jasmim e uma canção que não parece deste mundo. Senta aí, ajeita o corpo na cadeira, e se prepara, que agora o caos vai entrando na carne da alma. Era junho de 1985, tempo de frio cortante lá na Serra do Cipó, e eu, curioso que sempre fui, resolvi subir para ver de perto esse tal cemitério das freiras. Na época eu trabalhava como técnico de som para a rádio local, a Rádio Montes Verdes, e vivia atrás de histórias antigas para gravar depoimentos do povo. Mas aquele caso do padre Ambrósio e da tal irmã Cecília me tirava o sono. O povo ainda contava que, de vez em quando, o sino tocava sozinho. E que quem escutasse a canção dela, aquela ladainha baixinha, podia ter certeza, alguém ia partir naquela semana. Nem sempre com dor, mas ia. Pois bem, eu subi lá num sábado de manhã, 22 de junho de 1985, com meu gravador de fita e uma mochila com pão, café e coragem. Quando cheguei, o tempo estava feio, céu nublado, o ar parado, o vento que vinha do vale cheirando a terra molhada e flor. Um velho chamado seu Alcides, morador do vilarejo, me guiou até o alto da serra. Cuidado, moço,
Ele dizia: lá o tempo tem vontade própria, e nem sempre a gente volta na mesma hora que subiu. Ri meio sem graça, mas anotei a frase. Hoje, confesso, entendo o que ele quis dizer. Chegamos lá pelas 3 da tarde. O sol já se escondia por trás das pedras. No meio do mato crescido, meio tombada, estava a igrejinha de Santana, a mesma onde o padre Ambrósio rezava. O sino, ainda pendurado, coberto de ferrugem. E o chão, tomado de musgo. Entrei devagar. O ar era frio, mas tinha um perfume leve, jasmim misturado com cera antiga. Do lado do altar, uma imagem rachada da santa, com o rosto gasto pelo tempo. E, no canto, perto da parede, uma pequena porta de madeira, trancada. Seu Alcides contou que ali era a antiga sacristia. E foi ali que o padre ficou escrevendo antes de morrer. Tem gente que diz que o caderno dele ainda tá aí dentro, moço. Que a diocese só levou uma cópia, sussurrou o velho. E foi nessa hora que o vento fechou a porta principal da igreja com um estrondo seco. Eu juro, o sino lá em cima balançou. 3 badaladas. Sozinhas. Seu Alcides empalideceu. Ela tá lembrando que a gente chegou. Ri de nervoso. Mas o gravador que tava na minha mão começou a rodar sozinho, sem eu apertar o botão. E no fone, um som fraco, distante, como uma mulher cantando em latim. O velho se benzeu e murmurou. É ela, a moça do convento. Reza por nós. Ficamos ali parados, escutando. A canção vinha e sumia, como o vento passando entre as pedras. Era triste, mas doce. Parecia uma reza antiga, dessas que a gente nem sabe o significado, mas sente o coração apertar. Gravei tudo. Quando o som cessou, o vento parou junto. O silêncio ficou tão pesado que dava para ouvir o bater do próprio coração. Saímos de lá quase correndo. Mas, antes de ir embora, o velho me mandou olhar para a torre da igreja. Lá em cima, no vitral quebrado, a luz do pôr do sol batia de um jeito estranho, formando a sombra de uma mulher ajoelhada. Não era a imaginação. Tinha forma. Tinha contorno. Como se alguém estivesse ali, rezando. Voltei para Montes Verdes naquela mesma noite, tremendo feito vara verde. Mostrei a fita pro diretor da rádio. Ele ouviu de fone, olhou para mim sério e disse: isso aqui não é interferência. Essa voz tá em frequência humana. Transmitimos o áudio no domingo, no programa Mistérios da Terra Mineira. Em menos de uma semana, começaram a chegar cartas de ouvintes dizendo que também tinham escutado a ladainha, dentro de casa. E que o cheiro de jasmim aparecia junto. Uma senhora de Santana do Riacho escreveu dizendo que, na noite da transmissão, o marido faleceu dormindo, com um sorriso no rosto. Ela jurou que, antes de ele partir, ouviu uma mulher cantarolar a mesma melodia vinda do quintal. Outro ouvinte, de Lagoa Santa, contou que a mãe, em coma há meses, acordou no hospital exatamente no minuto em que a música tocou no rádio. Foi aí que eu percebi que o causo era maior do que parecia. Comecei a investigar mais fundo. Consegui cópia de alguns documentos da diocese. Entre eles, o registro de exumação de 1954, quando tentaram transferir os corpos do antigo convento. Lá constava, encontrados 7 restos mortais, porém apenas 6 identificáveis. Uma sepultura aberta estava vazia. O nome no registro da sepultura era a irmã Cecília Maria das Dores. Coincidência? Talvez. Mas o que aconteceu em seguida tirou qualquer dúvida que eu tinha. Certo dia, 4 de julho de 1985, recebi um telefonema de uma freira idosa, irmã Clara, do convento das Servas de Maria, em Belo Horizonte. Ela me pediu para ir até lá. Disse que precisava me entregar algo que pertencia à moça do jasmim. Cheguei lá e encontrei uma senhora de uns 80 e poucos anos, magrinha, de olhar doce e voz cansada. Ela me levou até a capelinha do convento, abriu uma caixinha de madeira e tirou de dentro um rosário antigo, de prata escurecida. As contas estavam frias, e no crucifixo havia uma pequena inscrição, CMDD 1892. Cecília Maria das Dores, disse ela. Fui noviça aqui, e minha mestra me contou a história dela. Dizem que esse rosário foi achado no altar do convento destruído, um dia depois do enterro. Por que me entregar isso, irmã? Perguntei. Ela suspirou e respondeu. Porque o Senhor foi o único que escutou a canção inteira.
Ela quer que continue. Que conte o que viu, mas com respeito. Porque o canto dela é reza, não é assombro. Naquele instante, o sino do convento bateu 3 vezes. E o perfume de jasmim tomou o ar da capela. A freira sorriu com os olhos marejados e disse: Ela veio. Voltei para casa naquela noite sem entender direito o que tinha vivido. Guardei o rosário numa caixinha junto com a fita gravada. Mas algo mudou em mim. Toda vez que alguém partia, algum vizinho, parente distante, eu sonhava com aquela canção. E no sonho, via uma mulher vestida de branco, caminhando entre a névoa, com o rosário na mão. Nunca me senti ameaçado. Pelo contrário, era como se aquilo fosse uma despedida bonita. Um lembrete de que a morte, às vezes, só muda o tom da música. Anos depois, em 1998, levei a gravação para um estúdio moderno, em Belo Horizonte. Um engenheiro de som analisou a fita e me chamou, pálido. Disse que o espectro da voz feminina continha frequências impossíveis de serem produzidas por um ser humano sem equipamento. Mas, na análise de fundo, havia outra coisa. O som de um sino, tocando suavemente, sincronizado com a voz, como se alguém estivesse marcando o tempo. Aí, meu fio, foi quando entendi de verdade. Aquilo tudo não era história para dar medo. Era aviso para lembrar que o tempo, às vezes, canta, para quem ainda sabe ouvir. Já se passava muito tempo desde aquele junho gelado de 1985. A vida foi empurrando a gente para frente, como o vento empurra a folha seca. Eu já estava aposentado da rádio, o cabelo ralo e branco, e o gravador velho guardado dentro de uma caixa junto com o rosário da irmã Cecília. Moro até hoje na mesma casa, em Montes Verdes, Minas Gerais, e de vez em quando o povo ainda me chama de seu Tonho dos Causos. Pois é, dizem que quem escuta tanto mistério acaba virando parte dele. E eu acho que virei mesmo, de um jeitinho manso. Era outubro de 2007, véspera de finados. O céu andava esquisito, meio cor de chumbo, e o vento trazia aquele cheiro de chuva misturado com flor de laranjeira. Eu tava limpando umas gavetas velhas quando achei a fita da gravação. O rótulo, escrito à mão, dizia: Convento da Serra, voz da irmã Cecília, 22 de junho de 1985. Fiquei olhando para aquilo com o coração apertado. Tantos anos, tanta coisa. Será que a fita ainda tocava? Botei no velho toca-fitas e apertei o play. O chiado veio primeiro, fino, como o vento cortando folha. Depois, aos poucos, a melodia. Aquela mesma ladainha antiga. Só que agora parecia mais nítida. Juro pra você, meu fio, dava pra ouvir 2 vozes. Uma feminina, suave, e outra mais grave, como de homem rezando junto. Me deu um arrepio na espinha. E foi então que percebi. O relógio da parede, aquele de pêndulo que era da minha mãe, tinha parado. Parou justo na hora em que a voz masculina começou a cantar. Olhei, eram 3h17 da tarde. Pois bem, esperei a música acabar. Quando tirei a fita, o relógio voltou a bater sozinho. Toque, toque, toque. Como se nada tivesse acontecido. Foi aí que eu entendi, aquilo não era só gravação. Era reza guardada no tempo. Dias depois, o coração apertou de novo. Senti que precisava subir uma última vez lá para a Serra do Cipó. A curiosidade da mocidade já não me movia, era outra coisa, era gratidão. Peguei o rosário, botei no bolso do paletó e parti. Cheguei lá num fim de tarde, 1º de novembro de 2007. A igrejinha ainda estava lá, firme, embora o mato tivesse tomado conta de tudo. O sol descia vermelho, o vento soprava por entre as ruínas, e o som dos grilos parecia orquestra de despedida. Entrei. O chão rangia sob as botas. No altar, a mesma imagem rachada de Santana. Mas o que me arrepiou foi o sino. Sim, o sino da torre, que o povo dizia que já não existia mais, balançava sozinho, devagarinho, sem vento nenhum. Ajoelhei ali, peguei o rosário e comecei a rezar. Não para pedir nada. Só para agradecer. E foi nesse instante que o ar da igreja ficou leve, e o perfume de jasmim voltou. Não era ilusão, o cheiro vinha de todos os lados. Aí, lá do fundo da nave, veio uma claridade branda, azulada. E dentro dela, a silhueta de 2 figuras ajoelhadas, um homem de batina e uma moça de véu branco.
Não falavam nada, só se olhavam. Depois, as vozes, as mesmas da gravação, começaram a cantar outra vez. Mas agora, era bonito, tranquilo. Não tinha medo nenhum. O sino bateu 3 vezes. E tudo se apagou. Silêncio. Fiquei ali parado, de olhos marejados. E percebi que o rosário na minha mão tinha ficado quente, como se tivesse pulsando. As contas brilhavam num tom dourado, como se o tempo inteiro tivesse acordado. Enterrei aquele rosário ali mesmo, aos pés do altar, e deixei um bilhete. O tempo guarda o que é sagrado. O canto dela, agora, é paz. Que ninguém mais suba aqui para caçar assombro, subam para rezar. Voltei para a cidade e nunca mais toquei naquela gravação. Mas o destino tem dessas, né? Em 2013, um rapaz da capital apareceu na minha porta, dizendo ser neto do antigo engenheiro de som que analisou a fita. Ele tinha encontrado o áudio digitalizado num arquivo antigo e perguntou se podia usá-lo num documentário sobre mistérios do interior. Eu só respondi: pode, mas respeite o silêncio entre as notas. É ali que ela mora. Ele sorriu, prometeu que sim. Um mês depois, o rapaz me ligou. Seu Tonho, tem algo que o senhor precisa saber. Editando o som, percebi que no fundo da ladainha há outra voz, uma voz idosa, dizendo seu nome. Antônio, o tempo agradece. Na hora, o relógio da sala parou de novo. Mesma hora, 3h17. Pois é, meu fio. Desde aquele dia, não duvido de mais nada. Hoje, quando o vento bate na janela e o pêndulo do relógio rende, eu penso nessa história e sorrio. O povo chama de milagre, outros dizem que é coincidência. Mas para mim, é só o tempo cuidando de quem cuida dele. A irmã Cecília, o padre Ambrósio, o sino, o jasmim, a ladainha. Tudo isso é só forma que o tempo encontrou para lembrar a gente que nada de bom morre de verdade. O tempo não leva embora quem planta fé, ele só muda o lugar da colheita. E se você, um dia, estiver passando por aquelas bandas de Montes Verdes e ouvir um sino tocar baixinho, num dia sem vento, não se assuste, não. Talvez seja só ela, cantando para lembrar que o amor, o verdadeiro, é o único relógio que nunca para.